tenha coragem, mude, seja convicto da sua decisão e busque aquilo que você idealizou e que você quer e sabe que vai te fazer feliz. Tudo é treinável, eu posso te treinar, te ensinar tudo, eu só não posso te treinar e te ensinar a ter vontade. E qual que é a dificuldade? A dificuldade que muitas pessoas e líderes encontram é que cada pessoa tem um modo, não é uma receita de bolo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast RH Jogada X. E hoje o tema é especial. Um tema que muitas pessoas enfrentam no dia a dia, mas poucas têm coragem de enfrentar, que é a transição de carreira. E para falar um pouquinho conosco sobre esse tema, convidei o meu amigo, parceiro, sócio, Anderson Rocha. Gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, falasse um pouquinho aí da sua trajetória. Olá, Juscelene, um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, sinto muito honrado de estar participando e com esse bate-papo, sobre transição de carreira, que é algo muito importante e realmente um grande desafio para as pessoas. Meu nome é Anderson Rocha, minha carreira iniciou lá no posto de gasolina, como você sabe, iniciei lá no posto trabalhando como frentista e depois, com o passar dos anos, nós fomos subindo de cargo, conquistando a confiança e assim acabei atingindo o mais alto degrau, que seria a gerência. Quanto tempo você ficou no posto de gasolina? Olha, foi mais de 16 anos, beirando 20 anos quase no posto de gasolina, lidando com pessoas, montando equipes e com certeza um grande desafio, que é lidar com pessoas, que hoje com certeza é o grande calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, que é lidar com pessoas, como lidar, como montar times, como gerenciar essas pessoas no seu dia a dia, no trabalho. Isso aí demanda um pouco de uma expertise, um feeling que você vai adquirindo com o passar do tempo. Esse tema eu escolhi porque nós trabalhamos com recrutamento e seleção, então eu estou diariamente junto com a minha equipe, lidando com recrutar pessoas no escritório de advocacia. E eu percebo, diariamente, constantemente, muitas pessoas que estão passando por esse processo de transição de carreira. E elas relatam, as dificuldades que elas enfrentam, toda a questão mesmo, porque hoje, eu já tive contato com candidatos que se inscrevem para alguma vaga, que eles já estão, digamos que ali no nível máximo da profissão onde eles estão hoje, como por exemplo, eu tive uma candidata que ela trabalhava há muito tempo em hospital. E ela já estava ali na parte de liderança ali no setor dela. Porém, o coração dela ardia por direito. E ela se inscreveu, está fazendo faculdade de direito, estava finalizando a faculdade, porém estava com dificuldade de fazer essa transição. Por que essa dificuldade que ela tem? Primeiro, que o que me chamou muita atenção, por isso que eu escolhi esse tema e o seu exemplo, a sua trajetória, ela traz muito isso. Primeiro ponto que eu identifico é a falta de coragem. Sim. A falta de coragem de sair da onde ela estava num patamar e começar em outra carreira totalmente diferente do início, do zero. Então, para ela entrar ali no ambiente jurídico, ela vai ter que começar como estagiária, no máximo auxiliar ali. E para quem já está no topo de gerente, a questão da remuneração é totalmente diferente. Então, essa coragem, ela é essencial quando a pessoa quer, de fato, mudar de carreira. E outro ponto que eu também identifico do outro lado é a questão de falta de oportunidade. Muitos escritórios, muitas empresas, eles não querem dar oportunidade para alguém que está fazendo essa transição de carreira. E aí, quem está nessa fase, como eu falei, muitas pessoas estão, muitas, a gente pensa que não, mas são muitas, como eu falei, eu estou sempre encontrando pessoas nessa situação. Só que muitas não têm essa coragem de enfrentar. E, por outro lado, também não tem essa abertura de ter um escritório que queira dar essa oportunidade, porque geralmente a pessoa que ela está fazendo essa transição, ela não é mais também assim aquele jovem recém-formado, ele já é uma pessoa com mais idade, a pessoa não quer, o escritório não quer.
E a sua história, de fato, né, como eu acompanhei de perto, com certeza vai servir para muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, que vão acompanhar e contar a sua experiência, né? Como é que foi. Eu trouxe aqui bastante perguntas, né? E a primeira é: como foi a sua trajetória no posto de gasolina? Sim, você tocou nos 2 pontos que são realmente essenciais, que é a coragem, é o poder de decisão. Você tem que estar decidido realmente a mudar, a reiniciar a sua vida, a sua trajetória. É um 360 na sua vida que vai impactar em tudo, na família. Ou seja, você tem que estar com muita coragem, sim, disposto a enfrentar todos os desafios. E é onde muita gente paralisa. E é isso que eu quero encorajar você que está em casa ouvindo esse podcast. Tenha coragem, mude, seja convicto da sua decisão e busque aquilo que você idealizou e que você quer e sabe que vai te fazer feliz. Bom, minha trajetória no posto de gasolina começou como frentista, né? Meu sogro trabalhava no posto e me levou para iniciar os trabalhos lá, e eu comecei como frentista. E eu tenho algo comigo que é muito forte, dê sempre o seu melhor, não importa o que você esteja fazendo. Você tinha quantos anos quando você começou? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Então, quando eu entrei no posto, eu entrei decidida a dar o meu melhor. E quando eu cheguei lá, a função que me passaram de frentista, então eu comecei a me dedicar. Depois disso eu já comecei a receber combustível, que já era um cargo de confiança. Depois eu me interessei pela função de caixa, comecei a tirar as folgas do caixa, as férias do caixa. Pouco tempo depois já me tornei o caixa do posto. Então fui subindo de cargo. Depois disso fui convidado ao quê? Tomar conta do posto, a ser gerente do posto, né? E quando você chega num patamar desse, né, todo esse trajeto que você conquista, você fica com uma falsa comodidade. Pronto, atingi o ponto máximo. Então agora eu não preciso fazer mais nada, agora eu preciso apenas administrar. E você vai tocando, né? Eu fui montando equipes, que foi um grande desafio, lidar com pessoas. É muito importante você saber lidar com as pessoas, conhecer os perfis de cada colaborador, saber como lidar com eles, as dificuldades do dia a dia, e isso foi me tornando cada vez mais capacitado, fui montando bons times. Depois o meu patrão comprou outro posto e me colocou para fazer a implantação de todo o sistema que nós tínhamos criado de gestão, e aí montei o time para ele também nesse novo posto, deixei o gerente lá, e assim nós fomos, né, por longos anos da vida, cuidando do posto, administrando, montando equipes, administrando tudo de forma geral, compras, tudo passava por mim, né? Escala de folga, compras. Então, todo esse trabalho, essa linha de produção do posto, eu passei desde o frentista ao cargo da gerência, eu andei por todos os caminhos dentro do posto de gasolina. Você falou algo que é interessante, né? Hoje, a gente precisa ter esse olhar, essa visão, que a nossa trajetória, nós que fazemos. Como você fala, dá sempre o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer. Muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão vendo, não estão enxergando, né? E as pessoas estão vendo e estão enxergando, e aí vai surgindo as oportunidades, né? E as oportunidades, elas não nascem do dia para a noite. Com certeza você se dedicou bastante, você foi dando o seu melhor, e ali o dono ali do estabelecimento, ele foi enxergando isso em você e foi te promovendo, né? E essa que a gente tem, né? A gente fala muito também sobre gestão de pessoas, que você que nos acompanha, ter esse olhar, né? De sempre focar em você, cuidar de você, de fato ali dar o seu melhor, colocar você como prioridade, porque você estando bem, você vai com certeza trazer melhores resultados. E quando a gente consegue ir avançando, a gente consegue enxergar a nossa evolução, é muito gratificante, né? E nessa sua trajetória, essa questão que você mencionou, né? De começou ali e foi passando por todos os departamentos, né, por todas as áreas, isso é muito importante e isso nos forma muito, né? No escritório de advocacia, né, trazendo para o meu ambiente, que eu já estou há mais de 13 anos, também não foi diferente. Eu passei por todas as etapas, fui recepcionista, fui controle jurídica, fui a que faz as compras, e aí foi surgindo a equipe. E com certeza, quando você está ali só nessa questão de gerenciar você mesmo, um ou outro, você vai lidando, mas aí depois vai crescendo o negócio, vai pegando
forma, e aí você encontra alguns desafios, né? Para você, qual foi o maior desafio enquanto líder, né? Quanto gestor no posto de gasolina? Quais foram os seus maiores desafios? O meu maior desafio nesse tema de gestão de pessoas do posto de gasolina mesmo é a montar o time. Quando você tem que formar um time, o maior desafio é colocar a cultura, aquilo que você deseja, a forma como você trabalha em cada funcionário. E qual que é a dificuldade? A dificuldade que muitas pessoas e líderes encontram é que cada pessoa tem um modo. Não é uma receita de bolo, onde você olha e fala, ó, faça isso que vai dar certo para todo mundo. Não. Cada pessoa demanda uma atenção, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma linha de raciocínio e você precisa saber lidar com isso. Tem pessoas que quando você estabelece uma meta, essa pessoa desenvolve muito. Já tem outras que quando você coloca uma meta, ela trava. Tem pessoas que quando você cobra, ela te entrega ainda mais. Outras se retraem. Então, um líder ele precisa enxergar isso em cada colaborador, saber como lidar, como cobrar cada pessoa e saber mais do que isso. Enxergar cada um como humano, não um número, né? Hoje o líder que não enxerga o seu colaborador como um membro do seu escritório ou do seu posto, ou seja, qualquer que seja o nicho, você precisa ver o seu colaborador como parte do time. Então, se ele não está legal, você precisa identificar isso. Cara, o que aconteceu com você? Posso te ajudar? Por que você está assim? Olha, eu estou sentindo que você não está entregando o seu máximo, aconteceu alguma coisa. Então, esse feeling eu fui desenvolvendo com o passar do tempo, porque você vai aprendendo isso no seu dia a dia. Não existe um curso de interpretar pessoas, existe o seu dia a dia, você vai sentindo, você vai conhecendo cada um. Então, por isso, a importância de um líder ser próximo do seu time. Seja sempre próximo, esteja um dia a dia, para você saber lidar com cada dor, com cada sentimento do seu colaborador, porque você conseguindo enxergar isso, você vai conseguir impulsionar ele a entregar sempre o melhor. Ele vai se sentir parte do time. Então, o meu maior desafio foi isso, conseguir fazer com que toda a minha equipe se sentisse participante. Olha, ele se preocupa comigo, ele sabe das minhas dores, ele tá me ouvindo, ele está me direcionando. Então, isso é um grande desafio, você fazer com que todos entendam e tenham a mesma cultura. Quanto tempo você ficou lá mesmo? Eu fiquei 16 anos nesse mesmo posto. 16 anos. 16 anos. Acordava, posto de gasolina. Dormia, posto de gasolina. Acordava, posto, levantava, posto e era montar equipe, fazer escala de folga, comprar produtos, estabelecer metas de vendas. Conversa com um, conversa com outro, orienta outro. Mas diante dos desafios era um ambiente bem legal, assim, você ficava ao ar livre e aquilo, né? Então, tem o lado bom, os bônus e os ônus, né, da profissão. Mas como líder era bom, quando você olhava e via que a cultura estava estabelecida, que os funcionários realmente entendiam aquilo que você queria. Então, eu acho que o maior orgulho de um líder é quando você vê a cultura implantada e todo mundo fazendo aquilo que você direcionou, que você estabeleceu e tudo fluindo da melhor forma possível. Isso não tem preço, né? Para um líder é a melhor resposta que você pode ter, é ver a equipe fluindo. Certo. Aí durante todo esse período, né, 16 anos, qual foi o momento que você pensou, eu tenho que mudar, quero fazer algo diferente, aquilo não estava mais ali. Não que o posto seja ruim, né? Que trabalhar como frentista seja ruim. Toda profissão é digna mas a gente tem aquilo que eu falo que é o nosso dom, né? O nosso coração ele vai ardendo, né? Por coisas diferentes. Você está num ambiente que você sente que o seu coração não arde por estar ali, algo não está certo, né? Então, é porque talvez não é ali o ambiente que você queira estar. Eu passei por isso, você passou também na questão nesse momento, né, de transição. Qual foi o momento que você falou, eu não sei, acho que eu preciso de outra coisa? Exatamente, Ju. E esse é o sentimento que você que está em casa e está pensando em fazer essa transição de carreira, com certeza você passou por isso. Que é o quê? É a virada de chave. A virada de chave se dá quando você levanta e você já não tem aquela paixão, aquele fervor. Você fala, cara, não é mais isso que eu quero. Isso aqui não está mais me motivando. Você fica acomodado.
E eu cheguei num patamar que não tinha para onde mais crescer, a não ser que eu comprasse um posto e virasse dono. Sim. Eu cheguei num patamar onde eu não tinha mais o que fazer, o que crescer. Eu fiquei naquilo, estagnado. E aí começou aquilo, um incômodo gerando. Cara, é só isso que você quer? E a minha esposa sempre enxergando grande. Cara, você é muito comunicador, você Sim. tem que mexer com vendas, você tem que trabalhar, fazer algo diferente, no seu jeito. E eu falei, não, eu sou gerente de posto, né? Eu ganho bem, tá tranquilo, né? Mas aquilo foi mexendo comigo. Eu falei, cara, chega uma hora que aquilo não te satisfaz mais. Aquilo vai, não, mas esse ambiente eu mereço mais, eu posso buscar mais. E o que aconteceu é que no final do ano de 2024 houve uma virada de chave. Eu peguei e falei, não quero mais essa vida. Aí uni a um grande amigo, Dr. Fábio Barão, que também estava passando por esse momento de transição, em busca de novos desafios, e falamos, vamos tocar o negócio junto, vamos ser empresário, vamos... E tudo começou. Aí foi onde, em menos de uma semana, eu comuniquei meus patrões, olha, não dá mais, vou sair e não quero mais ficar no posto. Ele, mas como assim? Ninguém entendeu nada. Eu falei, não, é um propósito de vida, eu quero novos desafios, eu quero reiniciar a minha carreira. E eles falaram, olha, você nunca deu trabalho, você sempre desempenhou um bom trabalho e a gente está aqui torcendo por você, siga o seu caminho, seja feliz. E aí a virada de chave começou, e aí já falei, agora saí do poço. E aí, minha querida, começou um grande dilema em minha vida. E o que mais, assim, te deu mais medo nesse processo, né? Porque, como eu falei no início, quando eu falo que as pessoas não têm coragem, é porque, na verdade, é bem desafiador mesmo, né? Você está no algo certo para começar em algo que é incerto. Sim. Porém, o certo que está aqui, você já está ali acomodado, já está naquela, não tem mais para onde avançar. Já o incerto, se você, é aquilo que eu falo, saber que só depende de mim. Então, se depende de mim, eu tenho que confiar em mim. Perfeito. Se eu estou com medo é porque talvez eu não tenha tanta segurança do meu potencial, da minha decisão. E o incerto depende de mim. E eu preciso acreditar naquilo primeiramente, né, para tomar decisão, ter coragem, acreditar. Porém, não é assim, acordei e já está tudo resolvido. Tem um processo. Tem um processo. Né? E o que te causou mais medo? Porque assim, quando a gente toma uma decisão, muitas pessoas acham, para ele é fácil, para o outro é fácil. Não. A diferença é que a gente enfrenta o medo, vai com Sim, medo mesmo, né? Vai com medo. Você não tem medo? Tenho medo, mas vou com medo mesmo, vamos desafiando e acreditando que vai dar certo. Quando eu acredito que algo vai dar certo, automaticamente, isso até é científico. A nossa mente, ela trabalha para aquilo que a gente coloca nela. Se eu acredito que vai dar certo, não importa o perrengue que eu vou passar, porque tem um processo. Tem um processo. E para você, qual foi o maior medo que veio na sua cabeça? Né? Porque vem um monte de pensamento, né? Qual que foi, assim, que você ficou o maior medo nesse processo? Que estamos em processo ainda, né? Está em processo ainda, você tem... Acho que um ano que fez essa transição. Sim. Porém, eu acredito que hoje a sua decisão para você está muito mais forte, muito mais convicta, você já enxerga as mudanças do que lá atrás. Lá atrás, é como eu falei, você estava começando em algo incerto. Você estava confiando apenas na sua decisão e também no Fábio, né, acreditando, né, e seguindo. Nesse processo, o que te causou mais medo? Voltando lá um ano atrás, um ano e pouquinho atrás. Ju, com certeza o medo, o frio na barriga, a insegurança, porque nós somos treinados, né? Infelizmente, a cultura, já tem o ditado, você não pode trocar o certo pelo duvidoso. Nunca troque o certo pelo duvidoso. E quando você decide se tornar um empresário, se tornar um empreendedor, uma coisa que você não tem a certeza de nada. Você não tem certeza de nada. É uma incerteza. E nós seguimos o nosso grande mentor, Flávio Augusto, e essa é a fala dele. A estabilidade não existe, né? Então, quando você entende que agora tudo depende de você, você precisa mudar uma chave mental. Então, a chave para superar todo o medo, você que está em casa,
Só tem uma forma de você superar esse medo, esse receio, essa insegurança: mudança de mentalidade. Se a sua mentalidade não mudar, você não consegue sair o que nós chamamos da caverna. Você vai continuar ali. Não, aqui tá bom, é meu porto seguro. Todo dia 5 meu dinheirinho cai. Todo dia 5 eu tenho a minha estabilidade, pago minhas continhas. Mas por que viver numa caverna, sendo que eu posso voar alto e o céu é o limite? Quem vai colocar no limite no meu sucesso sou eu. O quanto eu me dedicar, trabalhar, me esforçar, o resultado vai vir. Só como você bem disse, tem que respeitar o processo. E esse processo é o que dá medo. É o que você fala, e agora? Chegou no dia 5, não tem a certeza do pagamento. Exatamente. Mas você tem que acreditar no processo e na sua decisão. Por mais difícil e desafiadora que seja, confie nos seus instintos, confie na sua decisão e caminhe. Caminhe com pessoas que vão te levar para o caminho certo. E eu tive essa grande sorte, né? Dr. Fábio e você são, para mim, pessoas maravilhosas, que nesse processo, o Dr. Fábio abriu mão de uma sociedade de mais de 18 anos, você junto no escritório também saiu, e nós decidimos montar uma empresa de consórcio, né? Tínhamos uma franquia e começamos a trabalhar no consórcio. Só que aquilo estava complicado. E aí, aqui diante da minha querida amiga, gestora, com olhar maravilhoso, lembro muito bem como se fosse hoje, estávamos lá no escritório improvisado, na casa do Dr. Fábio, e você disse: Anderson, cara, o seu perfil, o seu chamado é para vendas, eu te vejo dentro do escritório de advocacia. Eu falei, quê? E foi exatamente assim, não. O que você acha de você assumir o comercial do nosso time? Você fala bem, você é comunicador. Eu falei, Ju, você acha que daria certo? Ela falou, claro. E falei assim, olha, eu já tô vendo, Anderson. Eu falei, então, se você tá vendo, Dr. Fábio, o que você acha? Vamos. E aí nasceu, aí começou, aí nós viramos a chave novamente. Falamos, então vamos focar no escritório de advocacia. Exatamente. E você falou, Anderson, você será o gestor comercial do escritório. E aqui estou eu, né? Graças a Deus, graças à visão que você teve, o Dr. Fábio, de acreditar no meu potencial e claro, tem muito a aprender ainda, mas já muito honrado de fazer parte desse time. Desenvolveu muito. E quando a gente fala em processos, né, os desafios, o que foi mais, assim, que pesou mais para você você sair num ambiente, uma transição totalmente diferente, de frentista, né, gerente de postos de gasolina, para um ambiente jurídico? O que foi mais desafiador para você? A parte técnica ou o ambiente, que é totalmente diferente? Quando eu falo ambiente totalmente diferente, até a vestimenta é diferente. Sim. Né? A forma de se portar, a forma de conversar, a forma de... é diferente, né? E o que você sentiu logo no início? Como é que foi para você? A parte técnica mesmo ou a parte mais do ambiente, de entender ali, que para mim é totalmente oposta, totalmente... né? Realmente são extremos, tá? O posto de gasolina era localizado no extremo leste, cidade Tiradentes, onde eu fiquei por muitos anos. E agradeço a Deus pelo tempo que eu fiquei ali. Mas como você bem disse, eu fui inserido num mundo que eu não conhecia. Quando você começa a lidar com advogados, você vai entendendo a complexidade das coisas, o modo de falar, o modo de escrever, tudo isso impacta. E você fala, nossa, eu não estou entendendo nada. O que eu estou fazendo aqui? Então, aquela sua insegurança, você fala, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Como que eu vou lidar com isso? Como eu vou fazer para aprender tudo isso? Mas hoje, eu falo sem sombra de dúvida nenhuma. A maior dificuldade é você superar os seus medos. Sim. Porque quando você encontra um escritório, e eu tive o privilégio de estar inserido no escritório, onde tem um ambiente maravilhoso, onde me acolheram de forma, nossa, maravilhosa. Você com toda a sua experiência, o Dr. Fábio me orientando passo a passo, calma. Dia a dia você vai aprendendo, você vai entendendo como funciona. Então, quando você fala de ambiente, o mais importante, você que está formando o seu time, montando a sua empresa, acolha o seu colaborador como membro da sua equipe. Não só como um número, não só como um funcionário, mas sim faça com que ele sinta parte do projeto, que ele acredite, que ele se sinta
membro da sua empresa, porque é isso que muda, é isso que traz segurança. O ambiente que eu encontrei ali foi de extrema segurança. Olha, Anderson, nós vamos estar com você vai precisar fazer isso, isso e isso. Na sua dúvida, estamos aqui ao seu lado, vamos... Então, eu fui crescendo junto. É como andar de bicicleta com rodinhas, né? E aí, tiraram uma rodinha. E hoje eu estou já me equilibrando bem. Mas o mais importante é ter esse ambiente, né, de recepcionar, de cuidar, de ter o olhar mesmo, de não simplesmente, faz isso. Não, mas é assim que se faz, você vai fazer assim, pegar na mão, porque é preciso. E hoje, infelizmente, os líderes não estão com essa paciência, né? Sim. Pega, põe a pessoa ali e fala, se vira. Não recepciona, não acompanha, não, tá corrido. E não, cara, esse tempo é precioso. E eu sou muito grato a Deus por esse time maravilhoso, porque fui acolhido, fui inserido num mundo que eu não conhecia. Nossa primeira reunião de alinhamento. Estava lembrando agora. Eu lembro como se fosse hoje. E RMI, e algumas... E começou só nomenclatura. Eu falei, gente, eu não sei do que eles estão falando. PPP, e judicial, administrativo, INSS. Eu falei, nossa, não estão falando mais de gasolina. Eu não sei como é que eu vou fazer para me desempenhar aqui. Mas com o passar do tempo você vai aprendendo. Por isso que eu digo, não deixe de viver os seus sonhos. Você que está pensando em fazer uma transição de carreira, está aqui uma pessoa com 43 anos que deu um 360 graus na carreira, saiu de gerente de posto de gasolina, e hoje gestor comercial do escritório Barão e Oliveira Sociedade de Advogados. Se eu conseguir, você também é capaz de conseguir isso. É uma questão que eu vejo que é interessante e é muito importante na nossa vida, é de fato a pessoa acreditar nela, né? Acreditar nela e estar aberta a mudanças, né? O Caio Carneiro fala que tudo é treinável. Eu posso te treinar, te ensinar tudo. Eu só não posso te treinar e te ensinar a ter vontade. Então, a gente fala muito da questão do líder, né? O líder ter esse olhar, o líder treinar. Porém, acontece de ter pessoas que, de fato, elas não estão abertas a isso, a ser treinável, a ser orientado, né? Quando a pessoa está aberta a esse desenvolvimento, com certeza ela alcança resultados, assim, extraordinários e muito mais rápido, né? E no seu caso, você é uma pessoa treinável. Então, digamos que assim, por mais que teve um incentivo do outro lado, se você não tiver também aberto ao aprendizado, isso nada, não ia adiantar, não ia avançar, não ia ir para frente, né? E ter essa questão que eu falo que é da humildade, né? Eu sempre bato nessa tecla de ser humilde, que ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender ainda, e ninguém é tão, assim, burro que não tem nada para ensinar. Eu aprendo todos os dias, com os clientes, com os colaboradores, com as situações que acontecem no dia a dia. E aí, quando a gente tem essa 50%, eu falo que é 50% aqui do incentivo, 50% aqui também, não tem como dar errado, né? E isso só traz o resultado grande, né, para sua vida, para a vida do escritório, para a vida das pessoas que estão ali, né, dependendo, né, o cliente que depende do nosso atendimento, depende do nosso comportamento dentro do ambiente de trabalho, para que de fato as coisas fluam, né? Eu sempre falo, gente, processo na rua. Vamos colocar na rua quanto antes, isso, né? Claro, com muita qualidade, dedicação, mas eu não quero ver processo parado, seguir aquela norma, né? Aquele procedimento. Qual o tempo? 15 dias? 15 dias. O cliente não está entregando o documento? Como é que a gente vai fazer? Tem algo que a gente possa fazer, que a gente possa ajudar o cliente? E isso, o ambiente também, ele vai ajudando a gente querer ser melhor. Porém, tem essa parte que a gente não posso deixar de falar, que é você, de querer, de fato, estar aberto a ensinar ou a aprender. Teve coragem e teve humildade. Porque você está no ambiente onde você já era gerente, para você entrar no outro ambiente que você está como estagiário, na verdade, né? Digamos assim, na sua função de estagiário na questão do aprendizado. Sim. Você tem 1 ano, porém, você já aprendeu muito, desenvolveu muito, porque você está aberto ao desenvolvimento, a ser treinável, ser orientado, não ter aquele ego. Não, peraí, agora eu vou... Não, chegou,
Não vou me rebaixar. Não vou me rebaixar, isso para mim é humilhante, né? E quando a gente tem essa questão, né? Primeiro, a mudança de pensamento, mudar a mentalidade, né? Porque a gente se acostuma e fica acomodado, né? Foi anos ali, você ficou 16 anos ser elitista, Sim. Tá tudo certo, e se aventurar de ser o empresário, de sair de fato e junto conosco, né, que nesse projeto do escritório, no qual você está se preparando, está estudando, né, começou a fazer direito, já está no 2º semestre, para se tornar um sócio. Isso aí vai se tornar o sócio, seu nome vai estar lá, logo vai ser Barão Rocha Oliveira, não sei. Barão Oliveira Rocha, advogados, isso aí. E traçar esse projeto e ter essa coragem mesmo, né? A mudança de mentalidade, a coragem de sair do comodismo, porque é um desafio todos os dias. Sim. Quem está num ambiente ali no jurídico, a gente vê que é todo dia um desafio, tem que aprender algo novo. Fizemos uma reunião já hoje do comercial, e faz script, e faz robô, e faz não sei o quê, e toda hora a nossa mente está assim, né? É isso. E isso é muito bom, porque isso nos movimenta, nos faz assim querer melhorar, querer cada vez desenvolver. E na sua opinião, assim, o que foi, né? Você já tem um ano, eu olhando daqui, eu não sei qual o sentimento que você tem, mas você já está totalmente inserido no ambiente. Sim. Já está inserido. Para você, parece que você está na advocacia, 16 anos também. Mas nesse um ano, parece que você já está há muito tempo. Na sua opinião, o que fez com que você se adaptasse tão rápido, assim, ao ambiente que é totalmente diferente, um lá, outro cá? Exatamente, Ju. São ambientes totalmente adversos, ambientes que a cultura é totalmente diferente. E eu estava inserido num ambiente onde era aquela coisa robotizada. Então, chegava no escritório, fazia aquilo, acabou, ia para casa. Quando você se torna um empresário, um empreendedor, você já falava isso desde o começo. Anderson, a partir de agora não tem mais carga horária. Nós somos empresários 24 horas. Então, eu acordo pensando no escritório, almoço pensando no escritório, vamos dormir pensando no escritório, como melhorar, qual processo eu posso melhorar para que torne o nosso trabalho mais eficaz. Ou seja, você passa a pensar 24 horas. Por quê? Não existe mais estabilidade. Tudo depende de você, o quanto você se dedica. Por isso que eu falo, o único que pode impedir você de alcançar os seus sonhos é você mesmo. Sim. Se você para na barreira do medo, você não vai romper a bolha. Se você não tiver coragem de sair da caverna, você vai continuar ali na sua falsa estabilidade, como diz o Flávio Augusto, e não vai viver aquilo que você tem, o seu maior potencial. Então, para mim, o que foi o diferencial para eu alcançar e ter esse ganho na vida é a ambiência. A ambiência em que eu fui inserido, o escritório, aqui falando, fez com que eu evolua 10 vezes, 10x, né? Como advogado 10x, eu evoluí 10x na minha carreira graças ao ambiente, né? A experiência de vocês. Vocês já conhecem o caminho, já foram me apresentando os atalhos. Então, todas as dificuldades que eu teria sozinho, eu não passei. Por quê? Porque tinha vocês ali para orientar. Não, isso é errado, você não deve fazer. É isso aqui que você deve fazer. Então, quando você tem um time que realmente pega na sua mão e está 100% preocupado em fazer com que você evolua e cresça junto com o escritório, não há dificuldade, né? Não há barreiras. Por isso que eu fico muito honrado de fazer parte desse time, porque é um ambiente onde todos se preocupam em crescer juntos. Não é o Dr. Fábio e a Ju, o Dr. Ricardo crescendo e o resto ficando para trás. Não. Estamos todos de mão dadas e vamos crescer junto. Isso é importante. É isso que acelera o processo de aprendizagem. Quando você tem exemplos e vai observando no dia a dia o que cada um faz, a preocupação com que todos têm de você crescer. Quantas vezes o Dr. Fábio sentou do meu lado: Anderson, você precisa escrever assim, porque um advogado agora é assim, não tem esse negócio de abreviar palavras, né? Então isso é muito importante, e você vai sendo refinado, lapidado, e essa evolução eu devo a isso, a esse ambiente. O seu olhar sempre preocupada: Anderson, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Anderson, está conseguindo fazer? Então isso é muito importante, e quando você tem essa segurança, você trabalha leve, não tem aquele
peso sobre você. Não, você consegue chegar em casa e falar, cara, quanta coisa eu aprendi hoje. E aí, olha que diferença do que eu vivia naquela comodidade, naquela rotina maçante, que não tinha mais novidade. Eu chego em casa hoje, todos os dias é uma novidade, todos os dias aprendi algo novo, tem um exemplo, uma história nova, um fato novo, e isso é muito importante para o crescimento profissional. E a ambiência, hoje eu saí do extremo leste e hoje estou sentado em um podcast na Faria Lima. Pois é. Então, olha só como a ambiência, o que muda, né? A evolução. Então, muda tudo. Por isso eu digo, sem medo, gente, vale a pena, acredite no seu sonho. Busque estar com pessoas que podem te levar aos lugares que você quer chegar. O Cristiano fala muito isso, né? Sim. Ande com pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar. E eu gosto muito de uma frase do Cristiano também, que ele diz assim, como é bom ser o mais burro da mesa. Sim. É muito bom. E eu fui esse, né? O cara que não tinha conhecimento nenhum, e sentei à mesa de pessoas com 12 anos de experiência, 13 anos de experiência, Dr. Fábio, 18 anos de sociedade, e já vai completar 20 anos de advogado. Que bom estar sentado à mesa de pessoas que são em alto nível, estão aonde eu quero chegar. E é isso que acelera o processo de todo mundo. Se você anda com pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar, com certeza você vai conhecer os atalhos e vai chegar muito mais rápido. E às vezes 10x mais rápido. Sim. Entendedores entenderão. E interessante que eu estou pensando aqui que você fez a transição não só de carreira, né? Porque às vezes assim, você tá ali num posto de gasolina, como gerente, você fazer a transição para um estagiário, um assistente jurídico, porém na mesma forma de CLT, sim, na mesma... Não, você fez a transição de carreira e também a transição de modalidade, de você se tornou, né, saiu para se tornar um empresário, e quanto isso é desafiador, né? Como eu sempre falo, né? Nós não trabalhamos com horário, eu trabalho com responsabilidade. A minha responsabilidade é dia e noite. Então, sempre a gente foi trabalhando essa questão dessa mentalidade, né? Que você pegou muito rápido, né? Pegou muito, assim, não, claro, teve os desafios de saber, nossa, aquela insegurança, não tem a estabilidade, né? Nossa, se eu fizer ou não, eu vou ter meu salário lá fixo. E o empresário, eu coloco isso na minha cabeça, sim, e é por isso que eu sempre me dedico tanto, né? Sim. Se eu não fizer pela minha empresa, quem vai fazer? É isso. Eu tenho que saber delegar, eu tenho que saber, de fato, montar equipes, treinar, gerenciar. Porém, eu tenho que ser a primeira que faço. Se eu vou fazer 6 horas da manhã ou se é meia-noite, para mim não importa. Eu não tenho meu horário fixo. Não, eu sou 24 horas empresária. Exato. Então, eu trabalho com responsabilidade. Então, você mudou também a transição de modalidade, né? Foi uma mudança, assim, muito grande, né? É isso. E como lidar com tudo isso sem abalar o emocional, sem ter cobranças, porque com certeza, né? Você deve ter ouvido, porque é comum. Tá doido? Ah, com certeza. Você tá doido? Vai sair daqui para ir para ali? Você nem sabe se vai dar certo, né? Como é que foi essa questão? Não, com certeza. Quando eu cheguei com essa decisão, né? Inclusive meu pai, meu filho, você é doido? Você ganha tão bem, menino. Hoje o emprego não tá fácil, não. Eu falei, pai, eu não quero mais emprego. Eu quero ser dono do meu emprego. Eu quero ser um empresário. Eu quero dar emprego para as pessoas. Então eu quero mudar essa modalidade, eu quero ser diferente. Você é doido, porque é a cultura, né, Ju? Infelizmente, as pessoas hoje têm essa cultura inserida que você precisa, como o Flávio Augusto diz, fazer o caminho da manada. Então, ser CLT a vida inteira, para lá no final ter um salário mínimo de aposentadoria, se conseguir alcançar isso ainda. Então, ter essa visão, essa mudança, foi muito desafiadora. Porque quando as pessoas que estão ao seu lado não conseguem entender. Porque você tem a visão. E você que está em casa, saiba que o que você está enxergando, as pessoas não vão enxergar. Sim. Não espere o apoio dos outros. Siga a sua convicção, aquilo que você decidiu fazer e faça. E quando eu decidi ir para esse lado, eu sabia os desafios, né? Vocês me passaram, olha, é assim, não tem garantia não, mas...
é uma coisa boa. A perspectiva é grande. É trabalhar. É um oceano azul. Mas demanda trabalho. Você está disposto, eu falei assim, até o fim. Né? E quando você tem pessoas que já andaram pela estrada que você está andando, tudo é mais fácil. Você não precisa passar por os perrengues de uma pessoa que não tem experiência. Então, os desafios que nós enfrentamos e estamos enfrentando, você fica fácil de entender e enxergar que lá na frente vai valer a pena. É como você sempre diz, nós estamos plantando. Sim. E depois do plantio, tem a colheita. Mas para plantar, você precisará a terra, você precisa pôr semente, você precisa regar, tem o processo, né? E essa mentalidade foi inserida em mim muito rápido, porque eu precisava entender isso. Olha, passa pelo processo, aprenda, se dedique, tudo depende de você. Se der certo, foi você. Se der errado, foi você. Então, não se preocupe com os outros, faça o seu melhor, dê o seu melhor, entregue 100% todos os dias. E como você disse, não temos jornada, não tem carga horária. Cara, você acorda com insight e estamos lá no grupo. Olha, gente, o que vocês acham de fazer isso? Ô, gente, então é aquilo, né? É gratificante. É muito bom você ter essa mentalidade, você entender que o jogo virou, agora você depende só de você. Quanto você vai ganhar? Só depende de você. Quer ganhar 1 milhão? Trabalha para ganhar 1 milhão. Sim. Né? Tudo depende de você. Os números, quem vai fazer é você. O quanto você se dedica, o quanto você se empenha. E esse nosso time está empenhado a isso. A fazer sempre o melhor, a fazer o escritório crescer cada vez mais. Como o Dr. Fábio diz, em 1 ano o escritório cresceu 10x. É muito bom o resultado que nós alcançamos nesse primeiro ano. Isso é só o começo, perto daquilo que Deus tem preparado para nós aí, nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas. E olhando assim para trás, valeu a pena a mudança? Muito, Ju, muito. Eu sempre falo isso, né? Volto a dizer, sou grato a tudo que eu vivi, a tudo que conquistei, né, através dessa minha antiga profissão, mas hoje o escritório me proporcionou frequentar lugares que eu não imaginava frequentar, a ambiência, eu conheci pessoas, cara, estar frente a frente com o Joel J, Caio Carneiro, Cristiano, empresários super, mega, ultra bem sucedidos, estar num ambiente com a mentalidade desse pessoal, isso é maravilhoso, isso te puxa para cima. Por isso que eu digo, o ambiente que você frequenta, a frequência que você anda, é isso que vai determinar o seu sucesso. Se você andar com pessoas bem-sucedidas, você vai ser um bem-sucedido. Agora, se você ficar preso, amarrado às suas raízes, não, todo mundo da minha rua é assim, o meu bairro é assim, então você não vai sair. Se você está pensando em mudar a mentalidade, a atitude, é muito importante. Andar com pessoas que já conquistaram aquilo que você quer conquistar. Essa é a chave. E para ter crescimento profissional, né, trazer resultado, eu sempre lembro dessa palavra, coragem, né, que o Flávio Augusto ele fala muito. Para ser empreendedor tem que ser coragem, tem que ter coragem. Para você evoluir tem que ter coragem, né? E de fato, quando a gente tem essa coragem, é porque a gente já acreditou e a gente já vê. Mas tem um desafio aí nesse caminho, que é que as pessoas não viram. As pessoas não têm a nossa visão. E aí muitos se perdem e desistem nesse processo, né? Porque tem um processo que requer de nós paciência, perseverança, constância, que eu falo. Sempre tem que ter constância, não posso começar algo e depois... Um emocional bem fortalecido. Tem que estar emocionalmente né, bem. E tem esse processo que a gente é um misto de emoções, exatamente quando a gente vai mudar de área, né? Tudo diferente. E se eu não tiver tudo isso muito bem trabalhado, como você falou, ter pessoas ali que vai ter esse ambiente, vai me proporcionar tudo isso. Eu também, me blindar com bons livros, boas palestras, não ficar perdendo tempo, ouvindo coisas que não... Porque tem muitas pessoas que não acreditam na gente. Sim. E às vezes acham até que a gente é louco. Mas pra que tudo isso? Por que tá fazendo tudo isso? Mas é porque a gente já viu, né? E quando eu vejo, para eu chegar, na minha cabeça trabalho muito simples. É um degrau de cada vez. Tem que subir se eu vou olhar pro final da escada, eu desisto. Poxa, essa escada é muito grande. Sim. Infelizmente, muitos fazem isso. Olham lá só, mas até chegar lá vai demorar muito. Poxa, você falou, nossa,
43 anos, 42 anos, fazer uma faculdade de Direito, 5 anos, eu falei, o que eu te falei antes? 5 anos vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não. Então, assim, por quê? A gente fica olhando lá pro final da escada. Mas se eu começo, né, fazer ali as etapas, só olhar pro próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Fazer a matrícula. Qual que é o próximo degrau? Finalizar o primeiro semestre. Qual é o próximo? O segundo? Qual é o próximo? Terceiro? Quando a gente for ver, a gente vai. E isso vai me motivando. Poxa, eu tenho que terminar o próximo degrau, subir o próximo. E, infelizmente, muitas pessoas desistem pelo caminho porque ficam olhando lá pro final da escada e há uma pressão, às vezes, infelizmente, das próprias pessoas, da famílias, pessoas que dizem que são nossos amigos e ficam, não acreditam, né? E tudo bem, tranquilo, não acredito porque não tá vendo. Sim. Quem tá tendo a visão sou eu, onde Exatamente. eu quero chegar, eu que sei onde eu quero chegar, eu acredito que eu vou chegar, e para eu chegar lá na frente, eu tenho que dar os primeiros passos agora. Não adianta eu querer chegar lá e achar que vai estar tudo pronto, né? Uma construção. E até chama atenção, né, para você que tem esse desejo, né, de mudar de carreira, que você tem um objetivo, um sonho, seja ele qual for, não desista. Faça mesmo, veja a próxima etapa, qual o próximo degrau da escada, não olhe lá para o final. E não dê ouvidos a pessoas que não estão com a mesma mentalidade e o mesmo pensamento que você, porque a nossa mente, ela precisa de fato, né, ser alimentada com aquilo que vai fazer a gente prosperar. Então, se eu coloco coisas ali que não vai me trazer prosperidade, ou até ambientes, pessoas que de fato ali vai trazer algo para mim negativo, eu tenho que me afastar, né? E isso não é porque é arrogante, não. É ser inteligente, é usar a estratégia, tudo a seu favor, o tempo. Você tem tempo para, às vezes a pessoa, eu não evoluo. Por quê? Tem um tempo, ao invés de ler um bom livro, assistir um curso, uma palestra boa que vai trazer algo ali interessante, tem tanta coisa boa no YouTube. Aí vai ficar vendo redes sociais, só besteira. Cuidando da vida dos outros. Né? Vai ver jornal bobo lá, que só tem tragédia. E aquilo vai alimentando a sua mente e você fica como se estivesse preso naquela situação, né? E a gente ter essa mudança, né? Esse pensamento de evolução, não importa, eu sou aqui, ó. Eu olho aqui onde eu quero, não importa o que estão falando de mim lá atrás. Podem me julgar, podem falar o que for. Pode falar que eu estou fazendo errado. É eu que estou vendo. Tem até aquela frase, né? A lagarta falou que ia voar. Todos riram dela. Menos as borboletas. Sim. Isso fala muito sobre quem está do seu lado. Quem está, de fato, quem você está dando ouvido. Né? Quem você está trazendo ali para... E o ambiente, ele influencia muito na nossa vida. Influencia muito, muito Sim. mesmo. E é muito interessante você tocar nesse assunto, que muitas pessoas se prendem a amizades, né? Olha, mas um verdadeiro amigo é aquele que te apoia em todos os momentos e em todas as suas decisões. É muito importante você saber com quem você anda e o que você está ouvindo. Ter um filtro, né? Porque assim, você que decide ser empresário, você que decide tocar um negócio, muitas vezes você vai receber críticas ou vai ter uma mensagem que vão te desanimar de pessoas que não conquistaram nada. E aí você fala, poxa, eu estou dando ouvido, mas com todo respeito, o que essa pessoa conquistou? O que ela fez de diferente na vida? Então, ela está te dando uma palavra negativa, não é porque você não é capaz, é porque ela não foi capaz e então ela padronizou aquilo. Não, se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Então, tome cuidado, dê ouvidos para aquelas pessoas que já estão onde você quer chegar. Esse sim sabem o caminho, esse sim já passaram pelo que você está passando. Então, quando você muda a sua mentalidade, você também muda a sua ambiência. Não tem como você crescer no mesmo ambiente, você evoluir fazendo as mesmas coisas. Aquilo que nós sempre falamos, se você quer grandes resultados, você precisa dispor de grande energia. Então, eu quero um bom resultado. Então, saiba que você vai ter que pôr muita energia. Não tem como ter bom resultado, um grande resultado, colocando pouca energia. Essa matemática, essa conta não fecha. Quer um grande resultado? Tenha uma grande atitude, uma grande energia, uma grande disposição. E o resultado vem. Nós temos aqui até a pulseirinha que eu não tiro do braço, que é aqui do Joel, onde está escrito: o trabalho devolve. Esse é o nosso mantra, é isso que nós acreditamos. O trabalho devolve. Só que o trabalho demanda o quê? Esforço, dedicação,
como você diz, Leli, quando a gente fala da rotina, nós como consegue? Você mesmo acorda 4 horas da manhã, vai pra academia, vem pro escritório, cuida dos filhos. É uma loucura, só que é essa loucura que a gente gosta de viver. Sim. E às vezes tem pessoas que não se identificam com esse estilo de vida e tá tudo certo. Sim. Quer ficar ali, tá tudo bem. Mas você que tá em casa, quer fazer essa transição, cara, eu tô cansado, esse ambiente que eu estou vivendo não me faz mais bem. Mude, busque o seu melhor, busque aquilo que você verdadeiramente quer fazer para sua vida, se dedique e saiba que o trabalho devolve. Anderson, esse bate-papo ia fluir muito mais tempo, né? Sim. Nosso tempo está quase esgotando. E o objetivo desse podcast, esse tema, transição de carreira, tem 2. Primeiro, encorajar você que de repente está com essa inquietação, querendo mudar de carreira, querendo mudar, de repente abrir seu próprio negócio e ter essa coragem, né, mudar mesmo, tomar a decisão. E segundo, os gestores, os líderes, né, a importância dele ao acolher essa pessoa que está ali, de fato, mudando, né? De acolher, de ajudar na adaptação, de chamar essa atenção, de olhar também para essas pessoas que querem uma oportunidade de mudar. E talvez você que é sócio do escritório de advocacia, tem alguma empresa, você tem essa oportunidade de mudar a vida de alguém, dando uma oportunidade para ela, né? De repente, ela pode não saber nada ainda do seu negócio, mas se você ensinar, treiná-la, acolhê-la e mostrar para ela o caminho, ela vai voar. E isso é prova, porque o Anderson, ele está no nosso time comercial hoje e assim, só elogios. Eu falo que ele é vendedor nato, ele já nasceu vendendo, né? E tem desenvolvido um trabalho muito bom, tem desenvolvido ali, trazido muito resultado para o escritório. E se ele não tivesse todo esse movimento, claro, seu, né, de desenvolver, de mudar de pensamento, de ter essa coragem, de tomar a decisão, se dedicar, muito dedicado, né? Alguns, eu lembro desses que você está falando, foi até nós que apresentamos. Você já conhece o Caio Carneiro? Ele fala muito sobre venda, vai estudar sobre venda. Sim. Começou a seguir, tudo que ele fala já pega ali, o Flávio Augusto, e você vai seguindo essas pessoas ali que vai te dando a direção. Ter esse movimento seu, mas também ter, né, a empresa, né, gestores, líderes que estejam dispostos a dar essa oportunidade de abrir as portas, de treinar, de compartilhar conhecimento, né? Hoje você falou da primeira reunião, que você não sabia o que era nada. Exatamente. Hoje você fala com os clientes, atende os clientes que eu fico, nossa, já é advogado, porque fala muito bem, pegou muito rápido, já sabe explicar para o cliente tudo aquilo que você tinha dificuldade, que você não sabia, mas se você não tivesse essa oportunidade, como é que você ia saber? Sim. Né? E o nosso, né, papo poderia durar muito mais, mas a gente está já com o tempo já esgotando. Eu só gostaria que você, né, falasse um pouquinho, né, para finalizar, para fechar esse episódio, desse um recado para as pessoas que estão ali de fato pensando, né, tá com o coração ardendo, sentindo que quer fazer algo diferente, que está estagnado, sentindo estagnado, está cansado de estar naquela mesma rotina, que procurando algo a mais. O que você falaria para essas pessoas? Bom, o que eu tenho para dizer para você que está em casa sentindo esse ardor no peito, sentindo esse frio na barriga, vai com medo mesmo. O medo faz parte. Mas o mais importante é você ir mais cercado de pessoas que saibam te ajudar a trilhar o caminho que você escolheu. Sozinho nós não conseguimos nada. Se hoje eu estou à frente do departamento comercial do escritório Barão e Oliveira, é porque eu tive um time que me apoiou, que acreditou, que depositou confiança no meu trabalho. Então, o medo é de andar sozinho, mas quando você encontrar pessoas que te ajudam a caminhar, que te ajudam e te mostram o caminho que você deve seguir, tudo se torna mais fácil. Então, hoje eu estou inserido num escritório onde me incentiva a estudar, a evoluir todos os dias. Então, cada dia que passa, eu me sinto mais confiante e mais preparado para o desafio seguinte. Então, você que está na sua casa, está aqui à sua frente, um homem de 43 anos, que há um ano decidiu mudar de vida. E que mudança maravilhosa! Faça a sua escolha, tome a sua decisão e mude. Você é imparável.
Lembre-se, o trabalho devolve. Acredite em você, no seu potencial, nas suas convicções e se prepare, porque o mundo que está reservado para você é de muitas bênçãos e muitas vitórias. O único que pode parar é a pessoa que você enxerga quando você olha no espelho. O resto, nada e ninguém pode te parar. Acredite no seu sonho e nas suas decisões. Anderson, gostaria de agradecer a sua participação nesse episódio. Foi assim, um episódio muito legal, que falamos sobre coragem, sobre mentalidade, sobre os desafios, né, sobre ajudar outras pessoas, né, e a importância de ter a pessoa certa com o líder certo para trazer resultados extraordinários, né. Com certeza vou te chamar aqui uma outra oportunidade para falarmos só sobre comercial. Vamos falar ajudar muito. aí como fazer um atendimento humanizado, como se conectar com o cliente, que é o seu dia a dia, para ajudar também aí, contribuir com os nossos clientes, com aquelas pessoas que seguem, né, o nosso canal. E te agradeço de coração a sua participação, né? Conte sempre comigo. Agradeço também você que ficou conosco até o final. E até o próximo episódio do RH Advogado 10X.